Rapaz, e o Fortaleza, Klaus? Tem 6 jogadores que não estão jogando e somando os salários dão mais de 2 milhões de reais aí, mensais, cara. João Ricardo, Elton Leite, Kusevich, Diogo Barbosa, Tobias Figueiredo e Rosseto, informação do Saulo Alves, A tá? conta não fecha, Douglas. A conta não fecha e era uma coisa que se imaginava, né? A gente vinha avaliando aí os altos salários do Fortaleza e a gente está comentando aqui só jogadores que não estão sendo utilizados pelo Carpini, fora a folha de ativos utilizados pelo Carpini. Sim. Para um clube que está sem patrocínio, vivendo a realidade de Série B, que tem orçamentos mais curtos, por mais que tenha algumas receitas a mais a receber, ainda são despesas muito altas se você somar ao rombo financeiro que foi o rebaixamento de 25. Então, a conta fica muito inviável de fechar. A cada dia que passa, o conta-giros financeiro desses 2 milhões de reais, ele aumenta. Porque são ativos que continuam no Fortaleza. O Fortaleza deve estar enfrentando um grande desafio para manter esses jogadores recebendo algum tipo de salário, porque eu imagino que já existam atrasos, né? Então, se torna uma bola de neve que aumenta a problemática de gestão do Fortaleza. Então, é por isso que um cenário como esse força o Fortaleza a ter que negociar ativos que o Carpini vem utilizando. Porque são jogadores que, por mais que estejam agora numa realidade de Série B, são jogadores que estão jogando titulares, que têm uma possibilidade de chamar mais a atenção do mercado, marcando gols, melhorando suas estatísticas, minutagem. Então, normalmente são jogadores que você observa mais para negociar. Quando você vê ali nessa prateleira de 2 milhões de reais, jogadores como Diego Oliveira, muito fraco, né? O Diogo Barbosa, aliás. Diogo Barbosa, boa. O Diogo Barbosa, lateral esquerdo, muito fraco, com salário altíssimo, caro pra caramba. Fica difícil você imaginar negócio dentro de um contexto que justifique o jogador querer sair. Porque o jogador pode simplesmente dizer, não, eu não vou sair para ganhar menos se eu posso estar aqui e um dia eu É recebo. o sentar no contrato, né? Fica ali de boa recebendo salário Exato. e sabe que não vai ganhar mais do que aquilo, né? Exatamente. No caso, o João Ricardo, ele pelo menos já tem uma negociação encaminhada com o Corinthians. Deve sair. Mas até lá, o Fortaleza precisa arcar com os custos do João Ricardo, porque há uma questão contratual de jogadores lesionados só poderem sair da equipe em que se encontram depois que está liberado pelo departamento médico. A gente já viu isso no Ceará acontecer com Alex Amado, com outros jogadores. Então, o jogador só pode ser negociado depois que ele está completamente livre da lesão, completamente apto a voltar a jogar futebol. Então, Fortaleza está aguardando esse período aí, que eu diria até um direito trabalhista do jogador, do João Ricardo, para o jogador poder negociar com o Corinthians e encaminhar a sua ida para lá, dando um respiro financeiro na folha do Fortaleza. Mas os demais, o Elton Leite, que teve uma hipervalorização depois de 2025, independente do rebaixamento. É uma loucura um tipo de contrato como esse. Continua no Fortaleza e tem pouca visibilidade, com um salário altíssimo. O futebol brasileiro não conhece muito do jogador. O salário dele se tornou muito maior do que o que ele ganhava no La Coruña. Então, se torna um jogador que também vai ficando inviável financeiramente, né? Com um salário de mais de 300 mil. Então, assim, é muito difícil, a cada nome que a gente vai falando, projetar negociações. Eu acho que o próximo aí, o Kusevich, né? Pode ser, né? É um zagueiro que acho que tem mercado, né? Jogador interessante. Eu acredito que desses aí, o mais fácil é o Kusevich. Você conseguir algum rumo para ele. No futebol sul-americano, acho que ele tem muito mercado ainda também. Mas, realmente, Diogo Barbosa, Elton Leite, essa galera Rosseto, eu não sei não, viu? É capaz do Fortaleza ter que botar essa galera para jogar, pô. Porque ficar sem jogar eu não sei também se é mais prejuízo até técnico, né? São jogadores que também não têm um agrado da torcida, né? Alguns aí, provavelmente já... Uns foram descartados pela própria comissão técnica, Sim, né? O caso do Diogo Barbosa. Mas o caso do Kusevich, do Rosseto, são jogadores que não querem jogar a Série B. Entendi. Né? Então, o Kusevich, cara, tem um salário acima de 600 mil. Tá. E um contrato longo com o Fortaleza, até o final de 2027. Então, tu imagina que ainda tem 2 anos de contrato pro Kusevich. Né? É complicada a situação, porque até para o futebol brasileiro alocar o Kusevich aqui a nível local, se você projeta ali equipes que subiram,
Curitiba, Remo, o próprio Vitória que está ali rondando. Pagar 600 mil num zagueiro é muito fora da realidade, Douglas. Ainda é muito difícil. Então, assim, é muito complicado. Por mais que o Kusevich seja um nome que agrada ao mercado, os moldes hoje de salário do Kusevich inviabilizam muitas equipes que podiam absorver o Kusevich, né? Então, cada nome tem um problema. Acho que o Diogo Barbosa não tem mais... Tá num limbo, Diogo Barbosa. Ele não tem mais mercado na Série A, ao mesmo tempo em que é muito caro para uma Série B. Sim. O Tobias Figueiredo não tem mercado no futebol brasileiro, já tentou, rodou em algumas equipes, estava no Criciúma, por último, também sem nenhum brilho, né? Eu acho que esse é um problemão do Fortaleza também. O Rossetto, eu acho que desses nomes, talvez seja o que possa surgir um Vitória da Bahia, um Curitiba, um jogador que tem um futebol, tem um nome já, pelo menos no futebol lá de Curitiba, lá do Paraná, jogou no Atlético Paranaense, foi formado lá. Talvez o Rossetto tenha mais mercado e o Kusevich, que jogou no Curitiba também. Eu acho que são os dois nomes, além do João Ricardo, que vão ter uma facilidade maior de negociação. Agora, é como a gente fala, cada dia que passa, cada mês que passa, são mais 2 milhões que o Fortaleza deve, potencialmente. Então, isso tudo é muito delicado para se manter. Por isso é que eu entendo quando há a decisão de negociar o Adam Bareiro. Sim, E também vou entender se tiver que haver a negociação de um Pochettino, de um Brites, de um Lucas Sacha, ou até do Pierre, que é um jogador jovem, com potencial, que tem seleção na base, jogou seleção brasileira de base. O Fortaleza vai ter que estar ali, lidando com essa ida e vinda de jogadores, muito provavelmente até o início da Série B. E aí ainda tem a pausa de alguns clubes durante o Mundial, campeonato, a Copa do Mundo, né? Sim. Que pode fazer com que esses jogadores que vão continuar jogando chamem a atenção de equipes que estão na Série A e levem esses jogadores. É bom lembrar que a janela agora é de 12 jogos para você contratar de um clube para o outro. Beleza, na mesma divisão. Mas isso, de uma certa forma, abre ainda mais o leque da Série A buscar jogador. Então, é complicado, cara. A situação não é simples, né? Você olhar para esse bolo financeiro, lidar com a despesa financeira de 2025 e carregar ela para montar uma equipe em 2026, a gente viu isso no Ceará, não foi fácil. E eu acho que esse cenário do Fortaleza, ele se torna ainda mais desafiador porque os volumes são ainda mais vultuosos, as despesas são ainda maiores. Então, é um descompasso financeiro de um degrau ainda maior. É porque o problema de você cair para a Série B com uma folha que é de meio tabela da Série A para cima. Né? Eles não se prepararam para o rebaixamento. Né? Eles acho que não pensavam, não planejaram. É porque é diferente de um time que sobe da Série B para a Série A, que já contrata jogadores com aquelas cláusulas ali, que você, se cair para a Série B, vai diminuir salário, ou empréstimos que a obrigação de compra só se permanece na Série A, que é o que o Ceará fez, né? O próprio Juventude também se resguardou. Agora, Sport e Fortaleza, né? O Fortaleza porque já estava na Série A há muito tempo, estava disputando Libertadores, eu acho normal que isso aconteça. E o Sport porque foi maluco, foi louco. Gastou mais do que tinha naquele momento. Eu acho que o Fortaleza, ele se embase... para ter uma folha que tinha, né, de mais de 15 milhões, eles teve um embasamento pilares muito frágeis. Né? O que é que eu quero dizer com isso? Quando uma equipe atinge ali o patamar de ter uma folha de 15, 16, até 17 milhões por mês na Série A, que é uma folha de meio de tabela para cima, você tem que ter, claro, o pilar técnico e tático, que é o treinador. Você tem que ter esse pilar para você dizer, não, meu treinador está me entregando o resultado, eu consigo sustentar. Um treinador que está longevo no cargo, já tem 3 anos de trabalho com resultados sólidos. Vojvoda entregava isso, ok. Mas outras coisas validavam muito equipes desse meio de tabela da Série A, que são principalmente ativos no mercado. Normalmente você tem ali equipes que estão mais no meio de tabela, com muitos ativos no mercado, que dão uma receita média anual altíssima. É o caso do Grêmio, que está sempre recebendo valores, Atlético Paranaense, Internacional, Atlético Mineiro. Você tem um mercado de base muito mais consolidado dessas equipes, que geram mais receita de ativos muito acima do que o Fortaleza gera, que praticamente não gera. Né? Teve agora o Amorim, teve a venda do Mancha, mas pontualmente. Né? Ainda é um time que está no início
de entrada nesse mercado de categoria de base. Aí você tem também a receita de patrocínios e verbas da LFU ou da Libra, que também são maiores para essas outras equipes. Então, esses outros pilares financeiros, o Fortaleza não tinha ainda. Talvez, a médio e longo prazo, conseguisse construir o pilar de ativos, que é mais ou menos o que o Atlético Paranaense fez. Mas era muito cedo. Então, assim, o Fortaleza estava numa palafita, ele estava se segurando em um único pilar. Uma casa precisa de pelo menos 4. Então, eu acho que tinha até o pilar do patrocínio ali, ok, que a Cassino Bet dava um valor interessante ao Fortaleza, mas os outros 2 pilares eram muito frágeis. E aí, quando cai, desequilibra muito rapidamente. Eu acho que é mais ou menos isso que está fazendo com que o Fortaleza passe por essas dificuldades aí.